Então, começando a gravação, eu vou passar a fala para a Clara, que é da nossa organização. Oi, bom dia. Eu só queria confirmar se vocês estão me ouvindo. Beleza. Tá com barulho de obra aqui, eu peço desculpas, mas vamos lá. Bom dia a todos, em especial a nossa convidada, Cecília Gorski, e a nossa professora mediadora, Olivia, e aos demais professores presentes no dia de hoje, e a todos os alunos, os convidados. Agradecemos por terem aceito o convite para a mesa de abertura da nossa 14ª Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é Clara, eu sou aluna do 4º ano de Arquitetura da UEL e sou membro da chapa Bobardi do Cacau. Acho que os outros membros vão se apresentar agora, então podem se apresentar, gente. Bom dia a todos, meu nome é Gabriele, eu também sou do 4º ano de Arquitetura e faço parte do Cacau. Boa tarde, meu nome é Ana Flávia, eu sou também do 4º ano de Arquitetura e faço parte da chapa do Cacau como colaboradora. Bom, agora eu acho que eu sou a Isa, sou do 2º ano e essa é a minha primeira participação no Cacau. Bom dia, gente. Eu sou o Paulo, já estou aqui falando com vocês. Eu estou no 3º ano da arquitetura, sou atual presidente do Cacau até o fim da nossa chapa agora. Bom dia, gente. Eu me chamo Murilo, sou do 5º ano do Cacau, sou do 5º ano e eu estou atualmente também no Cacau. Bom dia, eu sou a Rebeca. Eu estou no 3º ano de arquitetura e eu também faço parte do Cacau. Bom dia, eu sou a Yasmin, eu também estou no 3º ano e faço parte do Cacau. Luiz, acho que é você. Luiz? Bom, apresentando a Luíse está no 2º ano agora de arquitetura, está indo para o 3º, e também ela entrou junto com a Isa no Cacau, o 1º ano dela de chapa. E eu acho que a gente pode passar a fala para a Gabi. Oi, gente, eu sou a Gabriela Basta, estou no 3º ano, eu faço parte do Cacau como oradora 1. E, para começar, sejam todos bem-vindos, a gente está muito feliz pela grande adesão de inscrição de participantes da comunidade interna e externa da UEL. A semana vai começar hoje, dia 10, e vai até o dia 12 de abril, e tem como tema Se Essa Rua Fosse Nossa. O objetivo da semana vai ser trazer discussões sobre as relações de gênero, arquitetura e urbanismo em um cenário mais patriarcal, que é a fim da gente refletir sobre como as cidades são construídas. O evento vai acontecer de forma híbrida, com palestras, debates e rodas de conversa de forma online, e só o workshop vai ser presencial na UEL, que vai ser quarta-feira. Falando um pouco da proposta, ela surgiu devido a essa necessidade da gente questionar em um espaço que é ocupado por mulheres e por pessoas trans, onde estão as vozes dessas pessoas. E segundo os dados do primeiro diagnóstico de gênero de arquitetura e urbanismo, que foram oferecidos pelo CAU-BR em 2020, 64% dos profissionais ativos são mulheres, mas ainda há muitos desafios para serem superados, como a maternidade, por exemplo, que constitui um obstáculo muito grande e muito maior que a paternidade, já que só 1% dos homens declarou ter dificuldade nessa parte por conta dos filhos, que é um número 15 vezes menor do que o percentual feminino. Em relação aos arquitetos e arquitetas e urbanistas LGBTQIA+, a pesquisa contou com a participação de 5 pessoas transexuais, 4 homens e uma mulher, o que no universo total corresponderia a quase 1.000 profissionais. E além disso, uma pesquisa da revista britânica The Architect Journal
mostrou que os arquitetos e arquitetas LGBTQIA+, ainda enfrentam muitas barreiras para assumir a sua orientação sexual e a identidade de gênero nos ambientes de obra. Sobre a mobilidade urbana, a gente pode dizer que as mulheres também vão enfrentar maiores dificuldades, porque a gente percebe que elas se deslocam de formas mais complexas pela cidade, com mais pontos de parada e destinos diferentes. Então, como resultado, elas vão tender a caminhar mais e planejar menos suas rotas. E, infelizmente, muitas cidades são projetadas para atender principalmente a modo de vida e deslocamento dos homens, em vez de levar em consideração a necessidade de toda a população. Então, para projetar espaços e cidades que proporcionem uma melhor qualidade de vida para todos, é necessário a gente considerar conhecimentos diversos e interseccionais que atendem às particularidades de cada grupo. E por isso, a 14ª Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da UEL busca trazer um leque diverso de mulheres e pessoas trans para colaborar na ampliação da visão do que é habitar e projetar fora desses padrões patriarcais. Através dessas atividades, foram propostas pelo Cacau, em conjunto com os nossos convidados. A temática será debatida buscando um futuro mais inclusivo no âmbito da arquitetura e urbanismo e enquanto cidadão. E é isso, é hora de refletir e discutir sobre como podemos transformar as cidades em espaços mais igualitários e democráticos. Eu passo agora a minha fala para a professora do DAO e mediadora, Olivia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, agradecer enormemente esse convite, né, do pessoal, né, feito pelo Cacau, para ministrar essa palestra de abertura da 14ª Semana Acadêmica, né, de Arquitetura e Urbanismo da UEL, com um tema tão importante, né, se essa rua fosse nossa, e acho que a gente vai conseguir abrir um espaço de fala para pessoas que nem sempre têm esse espaço de fala, e vai conseguir também ampliar a visão desses novos profissionais que a gente está formando, para na hora de projetar no mercado, continuar também tendo essas questões em vista, porque o que a gente vê muito é que, às vezes, no ambiente acadêmico, a gente consegue propiciar uma discussão muito rica, mas quando chega no mercado, nem sempre isso, né, é colocado em prática. E tendo em vista essa semana, tendo em vista esses aspectos que há 20 anos, quando eu me formei, a gente tinha muita dificuldade até de debater, né, a gente já vê, lógico, que um caminho que foi percorrido, mas a gente também vê uma possibilidade de novos caminhos se abrindo e novas pessoas com mais força trilhando eles e lutando por eles, né, então eu agradeço muito esse convite. Também gostaria de agradecer enormemente a Cissa Gorski por ter aceito esse convite, por ter vindo compartilhar um pouco, né, dessa experiência de mais de 40 anos, né, com a gente. E agora, então, eu vou fazer uma apresentação da Cissa e depois eu vou passar a palavra para ela, tá? A Maria Cecília Barbieri Gorski, com graduação e mestrado pela FAO Mackenzie e especialização em capacitação em arquitetura paisagística pela FUPAM, Fundação para a Pesquisa Ambiental de São Paulo, é sócia-diretora da empresa Barbieri Gorski Arquitetos Associados, que desenvolve trabalhos de planejamento, projetos paisagísticos e projetos na área de recreação. Ela vem atuando ao longo de mais de 4 décadas em projetos de escalas diversas no âmbito público e privado em vários estados do Brasil, tendo sido alguns deles premiados. Em sua trajetória profissional, o envolvimento com projetos em orlas fluviais urbanas motivou seu aprofundamento nessa temática. A busca de sistematização desse conhecimento a reconduziu à universidade, onde elaborou a dissertação de mestrado que resultou na obra Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação, publicada em 2010 pela editora Senac, em São Paulo. Ela tem vários artigos e entrevistas publicados e organizou com a professora Lúcia Maria Santunes Costa a obra O Livro da Rosa, Vivência e Paisagens, de autoria de Rosa Grenaclias. Ela tem participado de júris, de concursos e premiações nacionais e internacionais, de bancas de trabalhos de conclusão de curso de graduação e ministrado aulas em cursos de pós-graduação em alguns estados do Brasil como professor e palestrante.
Ela participa ativamente da ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, tendo sido presidente da entidade no período de 95 a 97. E hoje ela vai falar um pouco da sua trajetória, sua experiência no mercado, suas vivências, seus exemplos práticos e também o que significa ser mulher no mercado da construção civil. Cissa, é uma honra enorme para a gente tê-la aqui conosco e a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite do Cacau e a professora Olivia. Estou muito feliz de estar com vocês e muito honrada de abrir essa semana com essa temática tão importante. Eu acho que realmente vocês abordaram questões muito candentes, né, ainda, em relação à mulher, em relação a LGBTQ+, e eu acho que a gente está... Fico muito feliz, muito satisfeita de ver que isso está se passando em todos os ambientes escolares, que é uma coisa importante na universidade, que venha à tona toda essa discussão, né? Eu acho que a minha geração já se deparava com essas questões de gênero, mas eu acho que eu nunca senti nenhuma hostilidade, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade muito grande em relação a isso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso justamente quando eu for falar sobre a Rosa Clias, que acho que é a grande referência nossa da arquitetura paisagística no Brasil, e que foi que me introduziu na profissão. Ela foi minha professora no Mackenzie e me convidou para trabalhar no escritório dela, e depois de colaboradora do escritório, eu acabei sendo parceira em vários trabalhos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tenho tido, e em que grande parte da experiência está conectada à figura da Rosa Clias. E eu acho que é importante também... Eu vou abordar a esfera da arquitetura paisagística, que é também ainda uma disciplina que nem sempre é tão compreendida, né? As pessoas sempre associam muito à vegetação, então eu vou falar um pouquinho também sobre essa abrangência que a profissão tem, tá? E aí estarei à disposição para perguntas depois com vocês. Então, vou fazer vou tentar ser breve, porque a temática é muito abrangente, mas eu vou tentar ser breve. Então, eu acho que quem é que vai passar é o Paulo, né, Paulo? Isso, assim, só uma coisinha, seu microfone está com um pouquinho de chiado, eu não sei se você consegue dar uma ajustada, ou talvez usar o microfone do computador. Melhorou? Ainda está um pouco. Vou tentar falar sem, então. Assim tá bem? Acho que o chiado está na conexão do microfone, talvez... Será que tem algum ventilador? Às vezes... Não tem. Não tem nenhum ruído, assim, aqui. Pode ser do próprio... Não sei. Tá melhor agora ou não? Não, o computador tem algum microfone? Tem um microfone, sim. Eu vou tentar um outro... Vamos ver se um outro dispositivo aqui de microfone para ver se está melhor. Ok. Enquanto isso, eu já vou pegando a apresentação aqui, ela já está aberta. Só um minutinho. Uhum. Melhorou? Ainda não. Não consigo entender muito bem. Eu vou tentar mudar, então, para outro computador aqui. Só um minutinho. Ok.
Tá melhor? Agora sim, agora Tá tá bem bom. melhor, tá bem melhor. Então tá bom. Então vamos lá. Então pode passar, Paulo. E pode passar. Então, na verdade, quando a gente fala em arquitetura paisagística, a gente fala em criação de lugar como abrigo, acolhimento, e isso perpassa várias situações, desde uma questão de celebração religiosa, de dimensão simbólica, ou então a promoção de qualidade de vida em escalas variadas, e, mais urgente do que nunca, a proteção e recuperação dos biomas brasileiros. Pode ir na sequência, Paulo. Aqui eu passo rapidamente as atribuições do arquiteto paisagista de acordo com a BAP, e aí eu sugiro que vocês entrem no site da BAP. Eu acho que ela tem muito a contribuir em relação a esclarecimentos sobre a arquitetura paisagística. Pode passar, Paulo. Então, voltando à questão da paisagem, a grande diferença de trabalhar na arquitetura da paisagem e na arquitetura enquanto edificação são as transformações muito grandes, quer dizer, a gente está trabalhando sempre com um meio dinâmico. Então, ou tem transformações de ordem geológica, ou ambiental, ou transformações no sentido do crescimento e do ciclo de uma planta, e quando a gente pensa em termos de rios, é um organismo vivo, que está o tempo todo se transformando. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem para lidar com esses sistemas dinâmicos, e que eu acho que vêm sido cada vez mais valorizados. Pode passar. Então, eu queria mostrar aqui como, em geral, as pessoas têm muito essa associação de pensar sempre na vegetação como um elemento do paisagismo. E aqui, justamente, foi um professor mexicano que fez um projeto na Universidade Autônoma do México, e ele falou, olha, meu papel nesse lugar foi eliminar a vegetação. Então, eu defini um espaço escultórico, que é todo delimitado. Se vocês... Volta só uma imagem. Mais uma. Aqui. Aqui vocês veem, ele está num solo absolutamente de rochas vulcânicas, porque é uma região que tem muita erupção vulcânica. Então, o que ele fez? Ele emoldurou um espaço, e esse espaço, ele extinguiu toda a vegetação justamente para mostrar o solo onde está instalado esse espaço. Então, a preocupação era falar sobre o solo e não sobre a vegetação. Então, isso só para mostrar para vocês que a paisagem não está só associada à vegetação. A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. Pode passar. Vocês veem que beleza essa questão da rocha vulcânica, e aí ele vai se deparando, ainda no slide anterior, a ideia era manter sempre a rocha, mas a vegetação foi vindo e nem sempre eles fazem essa manutenção de continuar salgando esse lugar, justamente para as pessoas terem consciência de onde elas estão pisando, de onde elas estão instaladas, né? Pode passar. Em relação a fazer lugar, eu acho que a gente vive tendo experiências na cidade, no dia a dia, a gente vai entendendo o que é esse elemento que às vezes é uma criação de lugar e que foge da nosso controle e pode acontecer. Então, nessa situação, eu estou olhando pela janela, numa cidade onde eu estava passeando, e, de repente, eu vejo que tem lá uma pessoa sentada, pode ir para as subsequentes, num tronco de árvore cortada. Isso era uma creche, então eu fiquei olhando por um tempo e fui vendo o que foi acontecendo. Pode ir. Pode ir. Então, vocês veem que, de repente, foi se formando um aglomerado em torno de um tronco de árvore cortada, quer dizer, uma coisa banal do dia a dia, mas que a gente, andando na cidade e nas vivências que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo com isso. Então, de repente, um elemento num gramado, ele pode ser um elemento agregador que junte as pessoas. Então, nessa situação que eu estou falando do criar lugar, assim como nessa praça em que a gente fez era uma praça que foi feita em conjunto com pais de alunos da escola, e a gente criou essa montanhinha que era um lugar muito utilizado pelas crianças.
e até pelos adultos, né? Então, essa seria uma pontuação no lugar. Pode ir? Então, nós falamos um pouco dos biomas, e realmente esse é um grande desafio de trabalhar no Brasil, porque os biomas são muito variados, e a gente tem... É impossível conhecer todos esses biomas. Então, a gente vai sempre contar com profissionais que são complementares, ou um agrônomo, um engenheiro florestal, ou um biólogo, uma pessoa especializada em solos. Então, quando a gente muda de bioma, é muito difícil assimilar como é que a gente vai trabalhar nesses lugares. E aí a gente precisa de profissionais complementares para a gente poder trabalhar junto. Pode ir. Eu tive uma experiência, logo no começo da profissão, que era uma pousada em Caldas Novas, que é em Goiânia, em Goiás. E quando eu cheguei lá, chamava Pousada do Ipê, que é característico da região. Então, eles estavam sem saber o que fazer com a vegetação, e um belo dia eu voltei depois para ver a obra e vi que tinha uns pinheirinhos lá. Falei, mas o que aconteceu aqui? Não, passou um caminhão do Ceasa e a gente comprou umas plantas deles. Falei, olha, é impossível, a gente não pode plantar um pinheirinho num bioma de cerrado. Não tem absolutamente nenhum senso, né? Então, a ideia foi buscar a vegetação característica dessa região. Primeiro que ela vai super bem, ela se desenvolve com mais facilidade, ela aguenta 6 meses de estiagem que acontece no Cerrado, e ela é uma vivência importante para quem está hospedado nesse hotel, por exemplo, né? Pode ir. Então, toda a preocupação aqui foi manter as árvores existentes e trazer outras que fossem do Cerrado. Pode ir. Aí eu estou falando um pouquinho sobre outro bioma, e quando a gente sobrevoa a cidade de Salvador, a gente vai vendo que os topos de morro estão sendo tomados, então se instala em um condomínio absolutamente árido, e os fundos de vale vão sendo tomados por vias. Então, é uma sequência de desastres que a gente percebe todos os dias em todos os lugares, né? Então, isso é para a gente estar alerta em relação a essa questão, cada um no seu lugar. Vocês têm outro bioma diferente daqui, quer dizer, tem variações, né, de Mata Atlântica, mas já tem áreas mais frias no estado do Paraná. Então, a vegetação que a gente percebe é outra, é diferente. Pode ir. E aí a gente vê o que acontece com a agressão ao meio ambiente, né, em relação aos rios, e isso eu estou mostrando na na região de Salvador, mas isso vale para qualquer lugar do Brasil. Pode ir. Ou a pressão urbana numa cidade, por exemplo, como Porto Velho, a questão da degradação aqui no Tietê. Então, essa questão é gravíssima. E aí, queria falar um pouquinho sobre quem é que foi trazendo a arquitetura paisagística para nós, né? Pode ir na sequência já. Então, o Burle Marx todo mundo conhece, ele foi importantíssimo porque ele justamente quando começou a trabalhar aqui, ele foi usando espécies nativas, teve um grande enfrentamento, porque né, quando ele propôs um cactário para Recife, todo mundo se achou um absurdo, imagina, plantar cactos, porque ainda tinha muito uma influência europeia, e sempre se pensava em trazer plantas europeias que não tem nada a ver com o bioma local, né? Então, ele vai trazendo num processo cada vez maior de pesquisa, de entendimento da vegetação brasileira, pode ir passando, promove viagens justamente para entender os biomas, como eles funcionam, como é que as plantas se organizam, a sociabilidade das plantas, que ele fala muito, e aí ele tem alguns exemplos muito importantes, como esse edifício que foi feito para o Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, e está lá ainda, quem for visitar o Rio de Janeiro, vale a pena fazer um passeio por esse edifício, que é belíssimo, como uma obra arquitetônica, e tem esse jardim belíssimo do Burle Marx. Então, ele foi marcando a nossa paisagem, com inúmeros projetos, tem muitas publicações sobre ele, mas eu acho que um dos grandes marcos também, no Rio de Janeiro, foi o Parque do Aterro do Flamengo. Esse aterro foi pensado para aumentar o número de vias no Rio de Janeiro, e ele justamente acaba implantando um parque que é uma coisa extraordinária em termos de paisagem, em termos de uso, em termos de convívio, em termos de sociabilidade. Pode ir. Então, ele traz
traz referências importantíssimas para nós, quer dizer, ele é sempre utilizado, a gente está sempre bebendo nessa fonte do Roberto Burle Marx. E ele teve como um dos seguidores dele, eu vou mostrar logo adiante, o Fernando Chassel. Enquanto isso, em São Paulo, a Universidade de São Paulo introduziu a disciplina de arquitetura paisagística na década de 50, e trazendo um professor que veio da Califórnia, o Roberto Coelho Cardoso, e ele, então, introduziu essa disciplina na FAUSP, e desse ciclo, tem duas pessoas que se formaram, a Rosa Clias, que está aqui delineada, e o Roberto Coelho Cardoso está abaixo com um bigodinho, ele também está delineado por um círculo, um oval, assim, então ele era o professor, e aparece a Rosa acima, e vocês vão ver, pode passar mais uma? Nesse grupo, em que tinha pouquíssimas mulheres, as duas mulheres que estão no topo são a Rosa Clias, à direita, aí tem mais um aluno, e a outra seria a Miranda Martinelli Magnoli, que foi responsável pelo curso de arquitetura paisagística na FAUSP, dando uma contribuição muito grande. Então, são duas mulheres formadas na década de 50 e que foram revolucionárias em termos de paisagismo na cidade de São Paulo e do Brasil afora, né? Pode ir. Esse é o Fernando Chassel, que é um dos discípulos do Burle Marx. Ele também tem um papel importantíssimo em relação a questões de recuperação de mangue, e trabalhando sempre nessas áreas no Rio de Janeiro e também fora do Rio de Janeiro. Então, são duas figuras maravilhosas com que eu tive o prazer de conviver muito. A Rosa é até hoje, né, um convívio muito frequente. E o Fernando Chassel, eu cheguei a fazer um curso com ele, quando eu estava trabalhando no escritório da Rosa. Ele já faleceu há uns 12 anos, mais ou menos, mas ele tem uma bibliografia importantíssima, publicou um livro belíssimo falando sobre justamente a proteção das áreas de mangue. Pode ir. Então, esse é um dos livros dele que fala sobre ecogênese, então ele traz fortemente esse conceito de ecogênese, no sentido de recuperar os indivíduos vegetais que pertencem a certos biomas e a certas condições específicas, como a questão do mangue, né? Pode passar. Aí vocês vão ver, então, vários exemplos de plantas que ele trouxe e deu lugar a elas no mangue, replantando isso e recuperando o mangue em vários lugares. E eles tiveram um papel importante na fundação da ABAP, porque a ABAP, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ela foi criada em 1976, e aqui está Burle Marx, ao lado da Rosa Clias, então teve um papel muito grande na formação de profissionais, porque nesse momento não existia, além da FAUSP, não existia essa disciplina em nenhuma faculdade de arquitetura no Brasil. E aí, então, a BAP começa a promover cursos de formação para arquitetos. Eu mesmo tive a oportunidade de frequentar muitos cursos deles. A BAP agora está querendo fazer novos cursos, então eu acho que ela tem um papel muito importante, tanto na divulgação da profissão, quanto na formação de arquitetos para essa área. Pode ir. Aí, logo em seguida, quando foi fundada, criada a BAP, já se fez um congresso internacional em Salvador, trazendo profissionais do mundo todo, e isso também foi de uma riqueza muito grande. Pode ir. Aí a figura da Rosa, no meio das plantas aí. Essas são as obras que ela fez. O Parques Urbanos de São Paulo é oriundo de uma dissertação de mestrado dela. Depois esse livro Rosa Clias, mostrando grande parte da trajetória dela, é fruto de um convite em que ela participou com uma área especial numa Bienal. Então, a partir daí, ela resolveu fazer esse livro para divulgar a obra dela. Pode ir. E ela, já que a gente está falando na valorização da mulher, num certo momento, em 2011, a Universidade de Harvard resolveu prestigiar 3 mulheres importantes nas Américas, representando justamente a mulher como uma profissional, a importância da mulher. E aí ele trouxe, então, chamou a Rosa Clias, da América do Sul. Essa que está no centro
é uma americana, não me lembro o nome, mas logo em seguida a gente vai saber o nome dela. E a que está à direita chama Oberlander, não estou lembrando o primeiro nome dela, mas é Cornélia Oberlander, que tem um papel importantíssimo, ela é canadense, ela tem obras belíssimas, e então as três foram chamadas para expor o seu trabalho e para dizer para os alunos de Harvard como era o papel delas como mulher, o que tinha acontecido na trajetória delas e quais foram as questões que elas tiveram, né? Pode passar? E com todo esse convívio que a gente teve com a Rosa, tem tido, né, ainda com a Rosa, a Lúcia Costa, que é professora da Universidade do Rio de Janeiro, da VRJ, e eu resolvemos fazer um livro sobre ela, então com depoimentos, em que ela vai contando a trajetória toda dela. Então é um livro em que ela fala na primeira pessoa, conta a vida dela, eu acho que é importante essa leitura, justamente porque ela se posiciona como uma mulher atuante e que não tem nenhum problema de enfrentamento por questão de gênero. Então, eu acho que é uma leitura muito agradável e, ao mesmo tempo, muito enriquecedora no sentido da atitude, né, que o profissional tem que ter. E aí ela se coloca como uma mulher paisagista, mas ela diz, olha, eu nem estou preocupada tanto com o gênero, porque a vida toda eu me coloquei com muita tranquilidade, né? Então, ela se fez sempre respeitar muito e nunca teve problema de enfrentamentos com outros profissionais ou com clientes. Pode ir? Então, ela foi a primeira mulher a receber uma homenagem do IAB, que é o colar de ouro do IAB. Em 2019, nenhuma mulher tinha sido antes homenageada. Então, no discurso em que ela recebe esse colar, ela falou, olha, é impressionante que em tanto tempo tenha levado para alguma mulher ser reconhecida. Eu espero que eu seja a primeira de várias outras. E depois, realmente, já outras mulheres já foram homenageadas com esse prêmio, mas foi muito importante esse marco. E para vocês verem como é que só em 2019 isso aconteceu, quer dizer, estamos no século XXI, né? Como isso custou acontecer. Pode ir. Esse é tal do programa de capacitação que a gente fez, que eu participei, em 2004, 2005, foi uma coisa muito boa em termos de promover, de dar uma deslanchada na arquitetura paisagística, porque foi a FAUSP, juntamente com a IFLA, que é a Federação Internacional de Arquitetura Paisagística, o Unesco entrou como um dos patrocinadores, e a FUPAM, que era uma fundação ligada à FAUSP, que trouxe esse programa. Então, a importância desses programas é muito grande, e eu acho que a gente tem que continuar fomentando esse tipo de situação. Pode ir? Então, vou falar brevemente sobre as escalas de intervenção da arquitetura paisagística. Pode ir? Então, vai desde um terracinho. Aqui esses clientes tinham essa vista que eles achavam muito ruim na cidade de São Paulo, aqui no bairro dos Jardins, mas que tem muita verticalização, então eles queriam alguma coisa que filtrasse um pouco essa vista deles. Pode ir? Era um terraço pequeno, mas a gente criou uma coisa muito leve, que filtrava a vista e, ao mesmo tempo, introduzia vegetação sem prejudicar o uso desse espaço tão pequenininho. Então, isso é uma micro escala de atuação. Agora, eu vou pegar um estudo de caso para vocês verem que o tempo de atuação na arquitetura paisagística é muito diferente. Eu fui conhecer esses clientes com essa casa ainda no terreno. É uma casa na Granja, na Chácara Flora, aqui em São Paulo, que é um bairro basicamente residencial e protegido, um dos primeiros condomínios de grande escala. E então, quando eles me chamaram, falaram, olha, eu quero que você venha aqui para ver o que não vai mais ser, mas eu quero que você veja a vegetação que existe nesse lugar. Aí a casa foi demolida, mas, enquanto isso, a gente foi transplantando árvores. Então, por exemplo, juntando as palmeiras, já pensando em como seria, a partir do novo projeto, a disposição dessas plantas. E a gente estava querendo poupar o maior número de árvores possíveis. Então, nós já fomos pensando para onde elas iriam ser destinadas, assim que a casa foi demolida. Essa é uma planta que está mostrando lá a piscina, as quadras, a implantação da casa, e onde é que a gente foi
levando as plantas, né? Então, pode passar? Aí vocês veem já, a gente já transplantando, sangrando as árvores para mudá-las de lugar. Então, vocês veem que estão o torrão aparecendo numa jabuticabeira e de uma das palmeiras. Pode ir. Aí, o que a gente necessita, no caso desses, o transplante de uma jabuticabeira, que pesa toneladas. Então, já onde é que ela, para onde ela vai, a gente tem que destinar tudo isso antes da casa existir, da nova casa existir. Então, é um processo muito longo, que acaba levando, nesse caso, acho que levou uns 6 anos ou 7, entre a demolição da casa, esse remanejamento todo da vegetação, a construção da nova casa e aí a recomposição geral do jardim. Agora pode, na sequência, que são várias questões lá, né? Então, isso já quando a casa estava implantada e a casa finalizada. Essa árvore que vocês estão vendo aqui é um jasmim-manga que se manteve nesse mesmo lugar. Pode ir. Aí uns períodos da obra, e já a obra terminada. Aí entra toda uma questão de linguagem, de tipos de pisos, de como é que a gente vai tratar a piscina. Todas essas palmeiras que vocês estão vendo ao longo da piscina foram transplantadas de outro lugar, dentro do próprio terreno, né? Então, tudo isso a gente teve que antever, e aí está toda a composição com essas que já existiam. Pode ir? Essa é uma outra situação de um projeto de recuperação de um terraço. Esse edifício, esse condomínio Conjunto Nacional, foi um dos primeiros edifícios a serem implantados na Avenida Paulista, e ele foi um edifício muito icônico, porque ele já tinha uma proposta de ser residencial, comercial e lojas no térreo. Então, vocês estão vendo como é esse arquiteto, Davi Libeskind, tinha 25 anos, e ele ganhou um concurso. Então, ele fez justamente esse edifício laminar, que abriga tanto comerciais quanto núcleos, né, de residencial e comercial. Aí tinha esse terraço, em que faziam muitas festas, tinha um restaurante importante aí nesse terraço. Então, esse era o grande jardim. E tinha um mérito muito grande, porque a gente vai entrando pela Paulista sem perceber, não tem barreira física. Então, o piso de mosaico português vai entrando pelo meio dessas galerias que ele faz no térreo. Então, realmente é um ícone muito importante da cidade de São Paulo. E nós somos chamados a reconstituir esse terraço, e um terraço bastante comprometido, porque pegou fogo num certo momento, então a gente não podia pôr nada de muito pesado. Então, a gente teve que escolher um lugar para plantar as árvores onde tinha pilares, onde elas estariam apoiadas sobre os pilares do térreo. Então, foi muito difícil esse entendimento desse lugar, justamente por causa da fragilidade da laje. Então, fomos criando uma série de elementos, tinha um orçamento muito restrito. Vocês veem que essas arecas estão justamente em cima dos pilares do térreo, a questão estrutural era seríssima, e onde a gente não queria que pisasse, a gente foi pondo britas grandes, justamente para as pessoas não transitarem, até porque também não podíamos colocar camada de terra muito alta, porque a laje não iria atender. Pode ir? Então, esse terraço, a gente acabou trabalhando uma coisa que parecia quase um jardim japonês, no sentido de que entrou muito a pedra como componente, né? Então, a gente usou um arenito rosa aí para fazer a delimitação dessas floreiras. Essas floreiras são compostas de vasos de 60 por 60, então a gente foi trabalhando com uma vegetação que foi ficando grande, mas tudo isso porque justamente uma fragilidade de estrutura. Então, quando a gente trabalha com arquitetura paisagística sobre laje, é um outro capítulo complexo de entender o que a gente pode e o que a gente não pode plantar, a questão do peso, a questão das raízes, para não serem muito agressivas, não danificarem toda a tubulação. Pode ir? E aí foi se escolhendo materiais também que tivessem baixo custo, justamente porque o orçamento era muito pequeno, e a gente tem que se condicionar muito a essas questões de orçamento. Pode ir. Aí entrou também uma escultura, um espelho d'água. Aqui a gente já está falando de um outro processo completamente diferente. Isso é um clube de golfe em Goiânia, e a gente fez justamente junto com a Rosa Clias. Pode ir.
Então, uma das primeiras, em vez da gente fazer os esboços, a gente fez esboços e maquetes para entender uma praça escultórica que a gente tinha que colocar ali. Então, a gente foi usando argila para poder modelar com mais liberdade, e a partir da modelagem é que a Rosa está desenhando aqui à esquerda o primeiro esboço dessa praça que vocês vão ver logo a seguir. Pode ir? Pode ir. Então, isso passou por uma maquete física, né? Até chegar então, esse desenho da Rosa, aqui já um desenho mais definido, e depois a gente vai ver. Então, já é uma maquete eletrônica de como é que isso foi se estruturando. Então, para falar um pouco de processo, que o computador tende a engessar muito a nossa capacidade de atuação. Então, o croquis, a maquete, a experimentação física, principalmente pensando em topografia, ela é essencial no trabalho do arquiteto. Então, realmente, a gente não pode prescindir desse uso. O computador é muito útil, mas ele tem que traduzir aquilo que a gente foi desenvolvendo com mais sensibilidade. Pode ir. Pode ir. Aí, vamos falar um pouco de requalificação de áreas urbanas. Isso foi um parque em Carapicuíba, que a gente levou 11 anos para ser construído, porque ele foi fruto de uma... Pode ir. Aí vocês veem o Rio Tietê, onde está circulado ali com esse elemento oval. Era um momento em que estava se fazendo um trabalho de desassoreamento do Tietê, na marginal do Tietê, por causa de muitas inundações. Então, começou um plano de macrodrenagem, tudo que foi retirado de lá veio daquele ponto onde eu mostrei para vocês, veio para essa cidade de Carapicuíba, banhada pelo Tietê, mas um dos meandros, uma das alças, antes dele ser retificado, virou uma lagoa, e a deposição de terra foi feita aqui. Então, esse terreno foi mudando muito de feição, pode ir, porque foi fruto de aterros. Aí vocês veem a situação, como o rio era antes, e depois como ele foi retificado, e aqui em 2009, mostrando qual é o aterro sobre o qual a gente trabalhou. Pode ir. Aí a gente tem os primeiros esboços, primeiros estudos. Esse terreno foi mudando muito, porque à medida que iam depondo mais terra, o terreno mudava. Então, a gente teve que fazer 3 projetos diferentes. Pode ir passando, Paulo, bem comprido isso aí. Aí a gente fez uma praça, que é justamente a Praça da Proa, porque era o bico do parque. Aí o parque ainda recém-plantado, com poucas árvores ainda. E esse foi um dos aterros que o lugar recebeu, que era aterro de linha de metrô. Então, por isso aparece o elemento granito. E a gente usou o elemento granito como um elemento de composição desse espaço que a gente chamou de Circuito do Tietê, que era justamente onde as pessoas podiam se banhar, já que a lagoa é totalmente poluída. Então, a gente levou muito tempo para fazer esse projeto, justamente porque o terreno ia mudando, e quando ele ficou pronto em 2011, ele ficou fechado 1 ano, porque não tinha quem cuidasse dele. Aí a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo assumiu o parque, e ele está passando por muitas transformações. Mas tudo isso para falar de como é a dinâmica urbana, né? O próprio Tietê, como é que ele gera esse aterro, o que vai acontecendo com isso. Pode ir. Tem outras imagens dele pronto, e a gente acabou fazendo um brinquedão com pneus, porque o que mais se achava naquele, tudo que foi retirado do desassoreamento, era pneu, além de sofá e carros e tudo mais, o pneu estava muito constantemente representado, então a gente trouxe isso também como uma maneira de denunciar, né? O próximo é um trabalho que a gente fez junto com a Rosa de 2005 a 2007, e era em Porto Velho, Rio Madeira. Rio Madeira é absolutamente ignorado por quem está dentro da cidade de Porto Velho, não existe a relação ribeirinha, né, nesse sentido de convívio, e a Rosa foi chamada justamente para recuperar uma área de várzea que ia ser onde a população que estava sob palafitas ia ser levada para um conjunto habitacional na região.
Então, a partir daí, ela foi chamada para reconstituir essa região de ribeirinha, de várzea, e justamente porque ela tinha feito um trabalho muito bonito em Belém, e aí, a partir de todo esse trabalho que ela desenvolveu em Belém, é que o prefeito de Porto Velho trouxe ela para cá, e ela nos convidou a participar. Então, aí vocês veem qual era a área de abrangência, a gente está justamente protegendo os igarapés, que são os contribuintes do Madeira, pode ir. Então, a ideia era liberar a várzea e fazer tudo palafitado, justamente como eram aquelas habitações que a gente conheceu lá, e para você liberar justamente a área. A única área que a gente construiu era uma área de terra firme. Então, vocês veem que aqui é uma introdução para entrar no parque, e a gente vê o rio, e tem lá um elemento que vai entrando dentro do rio, que é justamente sobre palafitas. E a gente foi também trabalhando com, em vez de fazer galerias que comprimem os igarapés, a gente propôs também pontes de madeira que permitissem o fluxo das águas para chegar no Rio Madeira. Esse trabalho foi feito muito rapidamente, vocês veem que aqui tem todos esses caminhos palafitados de madeira são dedicados a pedestres e a ciclistas. Então, para poder chegar lá dentro do rio, né, sobre o rio. Ele foi totalmente detalhado e desenvolvido em 3, 4 meses, porque era na época do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, no governo Dilma, e acabou não sendo realizado. Pode ir. Vocês veem que aí a gente fez uma grande praça que distribuía os caminhos, coletava os caminhos de todas as regiões e, ao mesmo tempo, nos conduzia até ali dentro de um pier, até dentro do Rio Madeira, né? E a gente, então, trouxe a vegetação aquática, amazônica para essa região, então foi também, contou com a contribuição de uma pessoa especializada nessa área, e quem sabe um dia sai do papel. E esse é um dos últimos projetos que a gente fez com a Rosa, em 2011, que é um parque linear, que chama Macambira Nicuns, tem 26 quilômetros de comprimento, e demandou muito a nossa presença, era um trabalho que foi financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, pode ir. Então, vocês veem que a gente vê desde uma escalinha até uma escala macro, né? Aqui, justamente, a gente está plantando os dois lados dessa extensão de 26 quilômetros, então, 52 quilômetros de extensão que a gente plantou aí, e a gente ia com essa, né, no papel, e muito amparados por um profissional que era um engenheiro florestal, que foi trazendo para a gente as informações sobre a vegetação dessa região. Pode ir? Então, aí da área da abrangência em relação ao centro da cidade, então, toda essa área verde é a área do parque, e está muito próximo do centro. Então, a gente passou por um longo processo de reconhecimento em todos os lugares, a gente foi percorrendo dos dois lados, as duas margens, fotografando, trabalhando com a equipe de urbanismo para ver como é que a gente ia estabelecer setores diferentes para tratamento de cada um desses trechos. Pode ir passando. Aí a gente vê a situação em que a gente se encontrava, né? Os problemas e os potenciais, quando a gente foi registrando. E, ao mesmo tempo, a gente se deparava com questões de patrimônio cultural. Aqui era uma antiga olaria, às margens de um córrego, então a gente manteve esse elemento como um dos grandes áreas de parque que a gente foi equipando, né? Pode ir. As potencialidades, como é que a gente encontrava de vegetação a ser preservada, o tipo de travessia que os habitantes locais propunham, então também a gente propôs uma série de pontes de madeira para facilitar a transposição dos córregos e integrar a cidade, né? Pode ir. Problema da macrodrenagem, o que vai acontecendo quando se capta toda a água de um bairro e se joga no córrego? Isso vai arrebentando árvores, vai arrebentando as raízes das árvores, então é um problema muito sério que anda sempre muito com a questão do planejamento da paisagem, a questão da drenagem. Pode ir. Aí eu vou mostrar um dos trechos que a gente já implantou, então, de toda essa extensão, a gente tem 2 setores implantados, dentre os 11 que a gente
planejou, esse é um dos grandes parques que foram implantados, que abriga as nascentes do Macambira. Pode ir. Agora pode ir, que tem uma série de desenhos e também já umas fotos de como é que a gente foi resolvendo tudo isso, né? Pode passar. Aqui são parques de vizinhança, aqui já é um parque que está recém-inaugurado, um dos trechos que está recém-inaugurado, com auditório para educação ambiental e também áreas de lazer. Essa é outra imagem dessa edificação que tem áreas de lazer e de recreação e, ao mesmo tempo, também de educação ambiental. E aí, nos parques de menor escala, a gente tem só de vizinhança, que a gente chamou, tem quadras esportivas e o arquiteto que estava desenvolvendo urbanismo e arquitetura criou esses boxezinhos que são justamente os banheiros, as áreas de almoxarifado. Então, ele fez um elemento lúdico que abrigasse esse apoio todo para o parque. Pode ir. Então, esse é um dos parques de vizinhança que a gente mostrou para vocês, né, anteriormente. Um corte mostrando a relação com o córrego e o plantio, né? Aqui são os pórticos que a gente fez com gabiões, justamente para marcar as áreas de entrada. Quando você passa na cidade, vai demarcar com muita clareza onde estão os parques. Do papel para o computador, né? Do croquis para o computador, vocês estão vendo aí? Pode ir. Pode passar, deve ter alguns aí. Aí é uma questão do mobiliário, importantíssimo nos parques, e a gente criou um mobiliário pré-moldado, a gente entrou em contato com uma empresa que fazia pré-moldados em Goiás, em Goiânia, e a gente foi definindo os pergolados e todos os equipamentos, do tipo bancos, mesas, e os pergolados tinham uma inclinação justamente que podia ir trabalhando ou eles iam frente a frente, ou iam lado a lado, então isso dá uma dinâmica. Você repetiu o equipamento, mas a situação era diferente em cada lugar. Pode ir. Aqui a equipe toda. A Rosa está aqui, aparecendo. Está aqui perto do corrimão, é a terceira pessoa aí. Pode ir. Aí são sempre as fotos desse parque que abriga as nascentes do Macambira Nicuns. Então, tem um trabalho de arquitetura, de comunicação visual, então aí aparecem as vários profissionais que trabalham conjuntamente, né, num projeto dessa natureza. Aqui, então, justamente, a gente tenta aplicar nesses trabalhos com rios aquilo que eu fui estudando justamente para pensar na questão da reconciliação dos rios nas cidades. Pode ir. Aqui é uma requalificação de uma praça na cidade de Goiânia. Então, era uma praça que estava muito ligada ao Art Deco, que é a característica da cidade de Goiânia, e aqui, então, a gente foi fazendo uma requalificação, ela estava muito danificada, virou um estacionamento, ninguém mais podia usar essa praça, que foi sempre muito usada para festas, para áreas de encontro, que é bem o centro da cidade. Então, a gente tirou o estacionamento daí e fomos fazendo, aí vocês vão vendo a evolução urbana, né, da cidade, e a gente foi resgatando a vegetação local, pode ir, e resgatando também a ligação que isso tinha dentro do desenho da cidade, dentro do urbanismo. Pode ir. Então, como ela era antes, totalmente tomada por carros, então ninguém mais conseguia usar a praça, porque ela virou um grande estacionamento. Pode ir. A questão de como estavam danificados os pisos, as caixas de inspeção, a questão de infraestrutura, a vegetação que vai danificando o piso todo. Pode ir. E aí, então, sempre um levantamento da questão de acessibilidade tinha que ser levado em conta, que você não tinha rampa, então tínhamos que criar rampas que dessem conta das normas de acessibilidade. Pode ir. Pode ir. Então, esse foi o desenho final que a gente
Aqui a gente chegou justamente tentando dialogar com as árvores existentes, com o desenho original existente, com o piso original existente, que era de mosaico português, e, ao mesmo tempo, trazendo a possibilidade de ter os ciclistas passando numa rua transversal que era atravessada por carros, e a gente eliminou o carro aí e deixou só os ciclistas, e também fazendo com que um cadeirante pudesse percorrer essa praça toda. Pode ir. Então, vocês veem que quando a gente está trabalhando, aqui a gente criou uma arquibancada, um lugar que abraça uma escultura muito importante na cidade, que aqui nessa imagem da direita fica mais clara, né? Então, além da gente ter que abarcar uma série de questões de ordem histórica, estética, cultural, também tem a questão de acessibilidade que é agora absolutamente incorporada em qualquer coisa que a gente possa fazer de arquitetura, né? Pode ir. Aí é um pouco a linha de raciocínio que a gente foi adotando. Pode passar mais rapidinho, é só mesmo para questão de pisos drenantes, fontes que existiam que a gente recuperou. Então, todos os parâmetros que foram pensados nessa requalificação da praça. E aí, então, a questão da escultura, como é que a gente trabalha com a escultura também, né? Pode ir. Aí, uma das áreas que a gente trabalha muito são as áreas lúdicas, principalmente em escolas. Então, os pátios são sempre muito emborrachados, muito sem vegetação, muito sem árvore, sem a informação da vegetação para a criança que está estudando lá. Então, eu fui fazer uma escola à beira do rio São Francisco, na Bahia. E quando eu cheguei lá, a única coisa que a gente não achava era plantas da região. Então, eram só plantas, uma espécie que chama nim, que é trazida da Índia, ou então eles queriam pôr pinheirinhos da região de Campos de Jordão, por exemplo. Então, era uma coisa maluca. Eu falei, gente, como é que vocês podem ensinar as crianças sem elas conviverem com essa vegetação? Então, aqui também, quando a gente está pensando nesses espaços de convívio, espaços lúdicos, o banco, ele acaba sendo um elemento lúdico aqui, porque ele tinha que contemplar tanto as crianças do Fundamental 1, quanto os alunos do ensino médio. Então, aqui você tinha que dar lugar para tudo acontecer e de tal maneira que todos se sentissem acolhidos. Então, esse banco virou um labirinto, vocês veem que as crianças batem figurinha aqui, daí tem uma menina que vai percorrendo tudo, então ela sai do plano, aí ela passa por cima das figurinhas e vai andando, então você acaba criando outro tipo de elemento, que não é um equipamento de playground, mas ele acaba sendo um elemento lúdico. Pode ir. Aqui as intervenções em algumas escolas, esses morrotes, como é que eles funcionam, e sempre muito a presença da vegetação, porque como é que você faz no verão? As crianças não querem ficar num lugar quente, quer dizer, elas têm que ser acolhidas também pela vegetação, né? E uma tentativa de trazer... então, aqui a gente acabou de plantar uma árvore nesse lugar em que se criou um ponto de encontro. Então, essas baciazinhas iam sempre trazendo muita criança para brincar. Pode ir. Alguns desenhos de playground, que ao mesmo tempo ocupam um lugar de laboratório, com coisa de argila, para mexer com argila, atividades que são no espaço coberto e, ao mesmo tempo, uma ligação com a área externa, né? Pode ir. Aqui é um outro elemento lúdico que a gente participou junto com o arquiteto paisagista Raul Pereira, que tem um trabalho muito interessante, e a gente se propôs a fazer no Sesc Pompeia, para um projeto de verão, uma brincadeira que dialoga com a obra da Lina Bardi. Então, esses foram os primeiros croquis, e a gente foi pensando o que a gente podia pendurar nessas pontes que a Lina tinha proposto. E aí essa coisa foi evoluindo um pouco. A gente foi pensando então, em fazer um percurso sobre redes, que é um elemento instável,
e que poderia abrigar todo mundo, crianças e os pais, enfim. Então, a partir desses desenhos, nessa maquete, a gente foi criando, isso tudo eram os estudos que tinha que apresentar para o SESC, e também, como é uma obra tombada, ela não podia ser pendurada, a gente tinha que fazer pequenas estruturas que conseguissem dar conta de fazer esses circuitos suspensos. E eram 80 metros de percurso, e que tinha vários desafios, e essa situação que são esses peneirões, os pais e as crianças acabavam apostando corrida para ver quem chegava antes. Então, foi muito interessante também trazer o adulto para as áreas lúdicas. Depois, se vocês quiserem, tem um videozinho que mostra isso em andamento, em funcionamento. Então, deixa eu ver, acho que aqui eu encerro. Pode ir. É o último slide. Então, eu fiz um breve recorrido sobre o que a arquitetura paisagística pode abordar, né? Vocês veem que vem desde uma microescala até uma macro, e ela está permeando tudo quanto é espaço na cidade, na escala da cidade, na escala da residência, na escala do apartamento, na escala de um sítio, de um condomínio. Os condomínios estão muito presentes agora nas cidades, então a necessidade de trazer uma vegetação que justamente estabeleça um diálogo com o bioma onde o condomínio está sendo feito, já que o condomínio já é uma coisa meio fora do contexto da sociabilidade, né? Então, é uma área que realmente permite abordagens muito diferentes, muito variadas, e acho que uma disposição também de enfrentamento, porque a gente se depara com questões, às vezes, muito complicadas, do tipo, quando a gente está trabalhando em Porto Velho, na hora de comprar vegetação regional, quem abastece é o SEASA de São Paulo. Então, a gente vê que tem uma carência muito grande de falta de viveiros que produzam para os diversos biomas, que uma coisa de logística que é maluca. A Rosa plantou toda a cidade de Belém com elementos que saíam do SEASA. Como pode ser isso? Atravessa o Brasil inteiro, quer dizer, então tem custo, tem problema de logística, tem problema de mão de obra, e é uma questão que a gente precisa estar atento, tem que ser equacionado tudo isso, né? E eu acho, então, que vocês que estão... Eu vi que o Cacau tem alunos de vários anos aí, né, cursando. Então, eu acho que é uma das possibilidades de caminhos a serem seguidos dentro do curso de arquitetura, que é muito rico, e com que a gente está sempre aprendendo, porque são sempre grandes desafios, e tem que estar sempre lendo, se informando. Eu acho que agora, mais do que nunca, se valoriza muito a questão ambiental, a legislação cada vez é mais implacável no sentido de aprovação, então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. E eu espero ter apresentado para vocês de uma maneira que, quem sabe, alguém se interessa por trabalhar nessa área, né, em termos de uma das alas que a arquitetura apresenta, e também eu acho que em relação à questão de gênero, eu acho que a gente teve desafios, sim, mas nunca chegou a ser uma coisa intransponível. Eu acho que alguém colocou a questão da maternidade, eu acho que é uma questão realmente complexa, mas a gente acaba conseguindo conciliar tudo isso, e acho que é uma alegria muito grande estar dentro dessa profissão e ter tido essas experiências com profissionais muito variados. E a gente tem problemas, lógico, sempre tem desafios, tem frustrações, mas o saldo é sempre muito positivo. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Muito obrigada, Cissa. Foi ótimo, viu? Toda a sua fala, toda essa trajetória, esses projetos que você mostrou, e principalmente por ter abordado diversas escalas. Eu acho que também abre, assim, para os alunos conseguirem perceber mais ainda o quanto que a gente pode trabalhar com a arquitetura da paisagem, né? Uhum. Nossa, meu interfone não tinha tocado até agora, foi só eu abrir o microfone que começou a tocar. Lei do mundo. Cissa, eu tenho, assim, várias perguntas, vários
várias formas de fomentar essa discussão, porque foi realmente muito rica tudo que você falou, né? Mas a primeira, eu queria primeiro pedir para os alunos irem fazendo perguntas aqui no chat, que daí eu vou abrindo, mas enquanto isso, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, pode ser? Pode. A primeira, eu ia começar por outra, mas já que você falou sobre essa questão de gênero agora no final da sua fala, eu acho que é mais interessante a gente começar por ela, tá? Mesmo tendo compreendido na sua fala e também, né, na própria fala da Rosa Clias, né, que apesar, digamos assim, de ser mulher, o trajeto foi, vocês duas, né, e algumas outras várias profissionais conseguiram traçar muito bem o caminho profissional ao longo desse tempo, né? Mas, por outro lado, a gente vê ali o primeiro colar de ouro sendo dado em 2019. Então, eu queria saber como, na sua opinião, pela sua experiência, como que nós, mulheres, podemos ser não só atuantes no mercado, porque isso a gente sabe que a gente faz, e faz bem, né? Mas também ser valorizado nesse processo, porque quando você coloca isso, falando de experiência própria, né? Eu dou a disciplina de planejamento da paisagem, como eu comentei outro dia na nossa reunião, e daí todo ano eles têm que, eu seleciono vários arquitetos paisagistas para os alunos pesquisarem sobre a vida e sobre a obra, né? E sobre a forma deles trabalharem, tal, processo de projeto. E só de colocar no Google, assim, tanto em inglês, quanto em português, quanto em italiano, não sei, colocar em diferentes línguas, aparece 90 homens e 3 mulheres, 4 mulheres. Então, e não é porque falta profissional atuando na área, mas falta uma valorização dessas profissionais, né? Então, eu queria saber, pela sua experiência, pela sua vivência, como que você acha que a gente poderia dar esse próximo passo, digamos assim, né, da gente conseguir nos fortalecer nessa luta para valorizar também essas profissionais, e não só permitir, digamos assim, que elas trabalhem bem no mercado? Eu acho que tem, você está falando, você é professora, quer dizer, eu acho que isso já é uma coisa muito importante, quer dizer, a divulgação desse conhecimento, a transmissão desse conhecimento, enquanto mulher, eu acho que é muito importante, e eu acho que a gente tem cada vez mais que se manifestar, que publicar, divulgar seus trabalhos, sabe? Eu acho que é uma questão complexa mesmo. E quando a gente vai, eu lembro há uns anos atrás que o Cal fez um encontro no Mackenzie, acho que já faz uns 6 anos, talvez, em que eles comentavam como, historicamente, a gente vai descobrindo o papel das mulheres, fora do Brasil mesmo, que estão sempre abaixo dos homens. Então, um casal que trabalha junto, que o homem se destaca e a mulher fica lá no backstage, né, trabalhando aos fundos, quer dizer. Então, né? Eu acho que é uma questão de divulgação também. Agora isso tem sido mais divulgado. Então, eu acho que a gente tem que se colocar mais, divulgar mais o trabalho, se colocar nesses cargos de liderança, mesmo no IAB, no CAL, eu acho que tem mudado. Acho que as últimas gestões têm sido marcadas pela presença feminina, e eu acho que faz toda a diferença isso, né? Então, eu acho que tem que ir ocupando esses postos de divulgação, de visibilidade, que encorajam outras mulheres também, né? Espaços de poder, né? Espaços de tomada de decisão, né? Exatamente. Eu acho que tem tido uma evolução muito favorável. Acho que tem alguém falando da Nádia Somek. A Nádia tem um papel importantíssimo nessa mudança. Ela se coloca muito claramente. Eu acho que uma das últimas chapas que foram eleitas tinha uma predominância muito grande de mulheres. Eu acho que é por aí que a gente tem nos órgãos de classe, nas universidades, dar voz mesmo para as mulheres, né? Acho que faz toda a diferença. Joia. O pessoal começou a se inscrever, eu vou deixar, né, se inscrever, vou fazer mais uma pergunta para mais gente se inscrever, tá, pessoal? Daí eu já começo a chamar vocês. Uma segunda pergunta que eu queria fazer, Cissa, é que se a gente pegar ali dentro das metas, né, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Social, uma das metas específicas é promover acesso universal a espaços públicos que sejam inclusivos, acessíveis, verdes, sustentáveis, né?
para mulheres, para crianças, para idosos. Então, assim, esse objetivo, essa meta específica do objetivo 11, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela trata, assim, quase que, é bem centrada, quase que exclusivamente para o arquiteto paisagista que está projetando esses espaços livres, né? Eu queria saber, durante essa caminhada aí de mais de 40 anos, quais tipos de estratégias, e isso já até para você ajudar os alunos, né, do segundo ano nesse momento, mas, de um modo geral, os alunos do curso, a passarem, né, a pensar em como que eles podem ajudar a alcançar esse objetivo. Quais estratégias que vocês costumam utilizar nos projetos para promover essa acessibilidade em termos não só, obviamente, física, com rampas e tal, mas, assim, essa acessibilidade em termos de a mulher se sentir segura, a criança se sentir segura, mais pessoas se sentirem pertencentes àquele local e conseguirem se apropriar de uma forma mais verdadeira, né? Se comunicar de uma forma mais verdadeira naqueles espaços livres que vocês estão projetando. Olha, eu tive uma oportunidade muito interessante de trabalhar com um profissional, justamente o dono daquela casa que eu mostrei aqui, ele começou a fazer um trabalho que chama Ana Laura Parques para Todos. Ana Laura, Ana com 2 N's. Homenageando a filha que morreu muito cedo. Então, ele chamou uma equipe de pessoas, como eu tinha trabalhado com ele na casa, ele me chamou para ajudar a conceber esse projeto. E é um projeto para crianças com deficiências, para eles poderem brincar nos equipamentos. Então, a gente começou trabalhando, o primeiro projeto que a gente fez foi numa como é que chama esse negócio? Esqueci o nome agora, mas é uma dessas entidades que, tipo a PAI, né, que trabalha com crianças com deficiências. Então, a gente vai trabalhando com essas entidades e justamente procurando sempre lugares que sejam arborizados. Então, você escolhe um sítio adequado, que dê conforto, né? E aí, então, fomos desenvolvendo projetos especiais. Então, o pessoal que era da área terapêutica sentou comigo, com os outros arquitetos que participavam, com os engenheiros e com o Lau, que é um produtor de equipamentos de playground, para pensar como os brinquedos tinham que ser desenvolvidos, para fazer com que as crianças, ao mesmo tempo, brincassem e aproveitassem isso, do ponto de vista de equilíbrio, de movimentação, até de fazer as terapias na área externa. Isso foi uma coisa incrível em termos de aprendizado para a gente, porque foi ali quem o tempo todo numa oficina, junto com os terapeutas. Esse material você não pode usar, esse material tem que ser usado de tal maneira, essa inclinação não funciona, esse corrimão tem que ser assim, o balanço tem que ter um papel diferente, a mesa tem que ser uma coisa... Então, tudo isso foi sendo desenhado a partir desse laboratório que a gente fez com os terapeutas dessas entidades. E a gente já conseguiu, ele doou o Rudy, esse profissional, ele doou 12 parques já pelo Brasil afora. Então, a gente continua desenvolvendo novos parques, preferencialmente em áreas que já existe uma demanda de crianças por áreas de lazer, e a ideia é que se uma mãe tem uma criança que tem uma deficiência, uma criança que é saudável, normal, eles possam brincar juntos. Então, a gente parte sempre do princípio que tem que ser para todos, né? Ele não pode ser excludente para ninguém. E isso tem sido uma batalha muito grande, porque também vocês testam um elemento que acaba não funcionando tão bem, que dá muito problema de manutenção, tem que fazer uma revisão no projeto, redesenhar aquilo. Então, tem sido uma experiência em curso ainda. A gente cada vez vai aprendendo melhor, porque além de funcionar, você tem que dar condição de segurança e tem que ter uma facilidade de manutenção. Então, a gente acaba sempre chamando o engenheiro de segurança, ele participa desse grupo, é um grupo de profissionais que doam suas horas para esse desenvolvimento do trabalho e só cobram os custos, mas tem profissionais de várias áreas, da área também de sinalização, porque tem que usar uma sinalização tátil, se a criança tem uma deficiência visual. Então, isso tudo foi nos pondo diante de uma situação muito interessante. E tem especialmente na cidade de Pelotas, que é um parque da Universidade de Pelotas,
em que, a partir desse parque, a partir da implantação desse Ana Laura Parques para Todos, eles estão fazendo várias dissertações de mestrado, justamente para ver como é que isso funciona. Então, isso já tem, talvez, uns 10 anos que a gente começou a fazer esse trabalho, e tem sido um grande aprendizado para nós, envolvendo justamente profissionais de várias áreas. Então, acho que, dependendo da situação, a gente tem que trabalhar com os terapeutas que entendem desse tipo de limitação, justamente para dar uma luz de como é que a gente tem que ir conduzindo essa situação. E a gente tem reuniões mensais. Então, nessas reuniões mensais, tem uma pessoa também que é uma fisioterapeuta, e ela vai analisando esse trabalho e ela vai trazendo também um feedback do que a gente deveria fazer mais. Olha, faz mais isso, faz menos aquilo. Então, isso tem sido... A gente ainda não escreveu um trabalho sobre isso, mas já tem muito material que daria já até para escrever. Tem um site, que é o Ana Laura Parques para Todos, então essa ONG continua muito ativa. Agora mesmo a gente passou por uma série de manutenções em vários dos parques, então tem um encontro de engenheiros, um engenheiro de segurança, para ver tudo que foi feito. Então, tem uma dinâmica muito grande, mas foi a partir de uma iniciativa de um pai que realmente resolveu homenagear sua filha, levando benefícios à sociedade, né? E, então, foi um privilégio muito grande. Entrou uma escultora, que atualmente está levando alguns elementos justamente que podem ser usados por todos os tipos de crianças, que comporta isso. Então, ela faz umas formas que parecem umas minhocas, umas cobrinhas, e todo mundo pode usar. Então, é justamente uma tendência de ser o mais universal possível, né? Tudo isso exige muita dedicação, porque não é tão simples, a gente acaba esquecendo, descuidando de alguns detalhes que vão se manifestando. Então, acho que é uma busca cada vez maior e cada vez mais tem um clamor maior por esse tipo de equipamento, né? Em que tudo sempre é perpassado pela questão de gestão e manutenção, né? Porque não adianta você inverter um capital nesses parques, ele tem um custo alto, mas se não tem uma boa manutenção, isso não dura. E você não pode usar um equipamento com problema. Ele acaba sendo uma arma, ele pode ferir uma criança, né? Então, acho que essa é uma outra questão que mantém viva a produção de quem está trabalhando na área de arquitetura paisagística, que demanda muita gestão e muita manutenção. Então, a gente tem sempre como exemplo os SESCs. Os SESCs, além deles fazerem um investimento em projeto, na construção, eles fazem também um investimento em gestão, manutenção e animação, porque tem que ter vitalidade. Se você não tem frequência, vitalidade, é uma área perigosa. Então, o parque pode ser para o bem ou para o mal. Se ele está numa situação de decadência, ele vai abrigar problemas, né? E vai afastar as pessoas. Então, isso está sempre muito conjugado com a questão da gestão, e que é uma questão complexa no Brasil como um todo, né? Então, essas parcerias público-privadas são muito discutíveis, mas muitas vezes elas trazem benefícios no sentido de dar vitalidade para os espaços. Muito bom. Eu vou, então, abrir aqui a palavra para o pessoal do Cacau, que se inscreveu primeiro. A minha pergunta era justamente sobre essa questão da acessibilidade no paisagismo. Eu acho que eu fui muito contemplado pela resposta, então eu passo minha palavra para o Tiago. Ah, que bom. Pode falar, Tiago. Olá, bom dia a todos e todas. Excelente apresentação, professora Cissa, e eu até fiquei assim um pouco melancólico, porque você apresentou uma imagem aérea do aterro do Flamengo. Eu acho que dando um zoom ali, dava até para ver o prédio que eu morava ali. Eu morei bem perto ali, aquele parque é maravilhoso, o Parque do Aterro do Flamengo, e até me fez pensar, né, como às vezes uma medida que foi tomada para resolver um problema assim, viário, né, acabou criando uma oportunidade de se estabelecer ali, implantar um parque urbano, que é super utilizado até hoje lá no Rio e tal. Foi bem bacana. Mas a minha pergunta para a Cissa ia assim, no sentido dos parques lineares, né? Que ela apresentou o do Porto Velho, Rio Madeira, em Goiânia também. Então, sobre a implantação desses parques, Cissa, foram incluídos assim como espaços de lazer, educação ambiental.
A implantação desses parques seria uma alternativa para evitar ocupações irregulares nas matas ciliares e fundos de vale? Por que eu faço essa pergunta? Aqui em Londrina, eu acho que é algo que marca muito a paisagem aqui da cidade, são esses fundos de vale, as matas ciliares, e eu acho que é uma coisa que não está assim, totalmente bem resolvida, porque, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre o residencial Vista Bela, que foi uma implantação do Minha Casa Minha Vida, e bem junto ao empreendimento corre ali um Ribeirão Lindóia, e implantaram o empreendimento de habitação de interesse social e não fizeram nada com aquela mata. E hoje lá tem uma ocupação ali, né? Então, a minha pergunta, assim, será que seria uma atitude, assim, positiva, antes que aconteça essas ocupações, ter um trabalho de urbanismo, de paisagismo, para criar parques lineares, ou seria, assim, uma atitude errada, como se fosse, assim, um paisagismo reativo? Já que a gente não é capaz de proteger as nossas matas, vamos implantar um parque para fazer como uma barreira para essa ocupação irregular. Não sei se foi muito clara a minha pergunta, mas, assim, eu vejo que tem atitudes diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem o Lago Igapó, a parte mais assim perto do centro, onde criaram um parque linear e ali não tem ocupação, tem até do outro lado tem casas assim de classe média alta e tal. E já na parte da Zona Norte, que é uma parte assim mais periférica, tem a área de preservação, é uma APP, então imagino que tem uma legislação que protege, mas o que a gente vê na prática é uma ausência do poder público e uma ocupação irregular. Então, assim, gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre como a implantação dos parques lineares pode colaborar na preservação desses fundos de vale. Olha, eu acho que é um assunto bem candente e a gente acabou de passar por uma questão aqui no litoral norte do estado de São Paulo, né, com essas chuvas que foram completamente atípicas, mas justamente a população mais atingida foi a população de uma área de encosta, e em que é uma cidade situada numa cidade muito rica, que é a cidade de São Sebastião, que tem muito dinheiro do petróleo, e ao mesmo tempo a gente vê que tem uma certa... O poder público ignora esse tipo de ocupação. Então, em vez de prover uma situação de habitação de interesse social de qualidade, vai deixando aquilo acontecer. E no momento que aquilo vai acontecendo, você vai tendo também umas relações de sociabilidade que são importantes, né? Então, é muito difícil você botar as pessoas fora de lá. Então, o que não deveria acontecer é justamente o poder público fechar os olhos para isso, né? Então, é muito confortável para não perder voto, para não impedir que você trabalhe nas encostas, e são justamente as áreas vulneráveis. As áreas de encosta, as áreas de beira-rio, que são protegidas, entre aspas, porque ninguém toma nenhuma atitude. A gente pega aqui a represa Billings, que é uma área de proteção, que está totalmente invadida. Então, é uma questão muito séria, essa espécie de miopia conveniente do poder público de não enxergar o que está acontecendo, né? E aí, justamente, a gente se depara com uma questão, bom, e onde é que a gente vai fazer, então, essas habitações de interesse social? Então, nós estamos no meio dessa discussão aqui, justamente nessa cidade de São Sebastião, porque também nas áreas de classe média alta não pode colocar. Então, tem toda uma questão que fica exposta em relação à fragilidade social que a gente vive, né? E como é que essa população está totalmente desguarnecida. A gente tem visto isso lá nas questões de mineração, que aconteceram lá em Otim, por exemplo, né? Tudo isso são situações invisíveis, né? E é uma briga eterna. Eu acho que essa denúncia tem que ser cada vez mais presente, mais efetiva, porque são vidas e vidas que se perdem, né? Então, eu acho que as cidades podem até ter nos seus planos diretores uma preocupação com as questões de fundos de vale. Eu acho que, por exemplo, o BID, que eu citei, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele não mais financia avenidas de fundo de vale, ele financia parques lineares. Então,
No caso de Goiás, foi exatamente isso. Falou com a prefeitura, não faço mais financiamento de parque linear. Mas se vocês quiserem fazer, parque linear não, desculpa, via de fundo de vale. Mas se vocês quiserem fazer um parque linear, sim, a gente financia. Então, tinha uma missão, toda vez que a gente apresentava o projeto, tinha que se apresentar para essa missão do BID, para ver se estava tudo sendo conduzido adequadamente, porque eles também querem pôr o dinheiro deles no lugar em que a coisa apareça e dê bons resultados, né? Mas é uma briga muito brava. Secular quase, vamos dizer assim, e eu acho que vale para todos os pontos do Brasil. É impressionante isso. Né? Então, acho que também os profissionais, arquitetos que entram nas prefeituras têm um papel importantíssimo nesse quesito, de orientar, de conduzir a questão, né? Mas é uma briga, um belo desafio. Pode falar. A professora Milena levantou a mão, Cícera. Pode falar. Oi, Cissa. Eu só queria agradecer a sua apresentação para os nossos alunos aqui. Eu acho que esse final, principalmente quando você falou do Parque Ana Laura, acho que é justamente isso que eu acho que a gente tem que também pensar, não é? Como a gente tornar realmente a cidade essa coisa mais humana, não é? Uhum. Que acaba sendo muito, eu acho que sensibilizar os alunos para dar acesso e pensar realmente em espaços públicos, como você falou, né? Que a gente tem que pensar talvez seja mais difícil mesmo o projeto de espaços públicos, né? Tem que manter a questão da manutenção, da durabilidade, mas também essa sensibilidade de pensar nas pessoas, efetivamente, né? Nas crianças. Eu até dei um Google aqui para ver os projetos do Ana Laura, e realmente acho que é isso que a gente também tem que começar a sempre enfatizar aqui no curso, essa sensibilidade, né? Então, agradeço muito a tua palestra, dou os parabéns para o Cacau pela iniciativa aqui da Semana de Arquitetura, e obrigada, Cissa, pela apresentação dos projetos. E, realmente, o projeto de paisagismo é um projeto que você mostrou as várias escalas, né? Mas é uma escala realmente, às vezes, muito, como que a gente fala? Muito difícil, né? De trabalhar. Então, realmente, a apresentação dos projetos foi muito importante para nós. Obrigada, Cissa. Eu acho que, Milena, acho que tem toda a razão. Quando a coisa vai ficando maior, ela vai envolvendo mais profissionais, isso, mais organismos, mais entidades, e tudo isso tem que estar atuando democraticamente e todo mundo olhando para o mesmo lado. E aí você tem egos, vaidades, questões de gestões políticas, então aquele que entra quer apagar o anterior, ou então o partido que entrou tem uma cor diferente do partido anterior, então pinta o banco com a cor do partido, quer dizer, é uma coisa horrorosa, você trabalha com uma madeira que aguenta o tempo, e de repente aquilo vai ganhando cores dos partidos, como assim? Né? Então a gente se depara com cada loucura, mas não podemos desistir, temos que continuar lutando, porque eu acho que é um campo muito interessante, riquíssimo a ser ganho, justamente para um bem-estar da população, para pensar em qualidade de vida da população nas cidades, que as cidades vão se adensando cada vez mais. A gente tem que ter equipamentos que comportem, que acolham, né? Eu acho que essa questão do acolhimento é muito... Isso, acolhimento, perfeito. E fica o convite aqui para conhecer Londrina, os fundos de vale. Eu tive aí há muitos anos com a Rosa, justamente. Rosa estava fazendo um projeto, eu não me lembro se era para o shopping. Era do shopping. E aí eu tive com ela em Londrina e nunca mais voltei. Mas fiquei muito encantada quando eu estive aí. Então ficou o convite para ver nossos espaços públicos bem pintados mesmo, né? Vai ser um prazer. É madeira pintada, concreto pintado, fica aí o convite para você vir conhecer Londrina, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Milena. Antes da gente fechar, que eu vi que o Paulo já puxou a imagem ali, só queria que você, e eu sei que o nosso tempo também já esgotou, né? Eu só queria que você falasse brevemente sobre, porque você apresentou para a gente diversas escalas, e agora você também, né, na resposta aí da professora Milena, você também comentou sobre essas diferentes equipes que acabam sendo necessárias, né? Queria só que você fizesse um breve comentário sobre como o processo de projeto varia muito
de uma escala para outra. Porque a gente sabe que tem coisas que, independente se você vai fazer uma varanda ou se você vai fazer um parque, que você vai ter que passar por aquelas etapas e você vai ter que falar com, né, profissionais. Então, só para você falar um pouco como que é o processo de projeto no escritório, nos projetos que vocês pegam, né, nos diferentes projetos. Varia muito ou não? Varia muito dependendo da escala e da temática, né? Então, por exemplo, esses projetos da Ana Laura Parques para Todos, ele é um projeto de pequena escala, mas ele acaba abarcando, por exemplo, engenheiro de segurança é fundamental, porque ele vai perceber coisas que a gente não percebe e que podem vir a machucar alguém, ou então prender um dedo de alguém. As normas agora são cada vez mais detalhadas, então a gente tem que seguir as normas à risca. Se eu for fazer, por exemplo, um projeto de um predinho na cidade, as normas são muito rigorosas. Então, as normas de drenagem, justamente por causa dos jardins de chuva, as normas de acessibilidade, as normas de segurança. Então, é uma quantidade de normas agora que rege tudo isso. Então, os engenheiros de segurança viraram pessoas muito importantes nesses trabalhos, porque a gente acaba chamando nas escolas, por exemplo, a gente pede para a escola contratar um engenheiro de segurança, ele critica o nosso projeto, acompanha a obra, faz um laudo anual de que aquilo está com uma qualidade boa de manutenção, porque também se alguma criança se machuca e a culpa do equipamento da escola, a responsabilidade é nossa, né? Ou dos donos da escola, ou dos diretores da escola. Então, se uma criança vai descer a escada de marcha ré, ela está correndo risco, né? Então, a escada está correta, mas ela agiu erradamente. A gente faz a mesma coisa com os equipamentos, quer dizer, as crianças, se tiverem um mau uso, estão sujeitas a uma questão de segurança, mas a gente não pode deixar esse flanco aberto. Então, a engenharia de segurança tem esse papel muito importante, né? Então, acaba sendo mais respostas aos problemas que apresentam em termos de legislação, em termos dessa segurança, dessas condições, do que necessariamente, talvez... eu estou lembrando porque, no momento da palestra, você mostrou você e a Rosa fazendo uma maquete. E eu sei que o Abud, no livro dele, Criando Paisagens, ele é muito incisivo nisso. Ele fala, olha, você tem que começar a projetar pelos volumes, você tem que... E a maquete é a melhor forma de você fazer isso, né? Aí eu queria entender mais ou menos como que funcionava ali. Então, eu acho que a gente trabalha muito com croquis e as maquetes, principalmente porque a topografia é um elemento muito rico de trabalho. E o computador engessa demais a topografia. Então, a gente fica quase que desenhando como se a curva de nível fosse um elemento concreto, né? E para a gente se soltar disso, eu acho que poder mexer com areia ou com argila, ela dá uma gama de possibilidades. E aquilo, então, depois vai ser traduzido para o desenho, né? Para o croquis e para o computador, né? Então, acho que isso é uma liberdade que a gente tem que ter. A gente não pode se permitir mais ficar tão grudado sempre no computador. E a Rosa tinha já isso como, né, a vida toda foi no croquis. A gente fazia desenho a lápis, a caneta nanquim. Quando eu comecei a trabalhar no escritório dela, era assim, né? E eu acho que é um ganho muito grande a gente ter o computador a nosso favor, né? Todos os programas e tal. Por outro lado, a gente perde quando a gente não se impõe e deixa o computador mandar na gente. Então, a gente parte sempre dos croquis, e às vezes tem um vai e volta, o croquis vira desenho, volta para o croquis, e assim a gente vai indo. Tem o tempo todo uma dinâmica de interação do croquis e do elemento do computador, do programa de computador, né? E às vezes o 3D ajuda muito, falar, não, esse volume não está bom, então você volta para o croquis, e aí volta para o 3D no computador. Mas o tempo todo um não prescinde do outro. Essa liberdade do desenho e da gente usar o desenho como um instrumento de conhecimento também, quando está passeando ou olhando um parque, você desenhar, você croquisar, te dá uma noção de escala. Eu lembro outro dia de uma palestra que eu assisti de um arquiteto venezuelano que trabalhou com Burle Marx. Ele disse que ele tinha uma treninha e que ele dava de presente para os amigos, uma treninha de 2 metros. E eles começavam a medir tudo, a altura do banco, a largura do banco. Então, a treninha estava sempre ali no bolso e eles iam anotando para perceber as condições de conforto. Nossa, esse banco está muito largo, não, está muito estreito. Então,
essa observação constante, ela é um ensinamento muito grande e que não cessa nunca, porque toda hora você está exposto a situações diversas, de uso, de apropriação, de como as crianças usam as coisas, né? Então, é uma riqueza essa observação e essa foto, e anotar, e desenhar, isso são elementos constantes de elaboração para o projeto. Bacana. Agradeço muito, viu, Cissa, pela palestra, pela resposta, pela simpatia, foi muito, muito bom, fico muito feliz com a sua participação, e passo a palavra para o pessoal do Cacau para fechar, e faço uma sugestão da gente tirar uma foto da abertura, caso o pessoal do Cacau ache interessante, tá bom? Obrigada, Olivia, foi muito importante sua participação, e eu fico muito agradecida a todos do Cacau, que eu percebi que é muito ativo, tem muitas mulheres também trabalhando, e eu acho que essas iniciativas são importantíssimas para quando a gente está na faculdade, porque você vai abrindo caminhos, possibilidades, aquilo que diz alguma coisa para você. Não, isso eu gosto de fazer. Então, você vai se encaminhando, né? E, olha, são áreas muito vastas e cada vez mais necessárias. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver muito essa área da arquitetura da paisagem. Pessoal do Cacau, quer Vou passar a palavra agora para a Gabriele, para ela fechar a nossa palestra. Ela sabe falar bem. Minha câmera está com problema, gente, então se eu sumir de repente, peço perdão, mas eu gostaria de agradecer a presença da Cissa, foi incrível ter você aqui com a gente, eu acho que trouxe muita inspiração para todos nós, e gostaria de agradecer também a professora Olivia por ter topado participar com a gente, a presença de todos que estão aqui, os professores, os alunos que se inscreveram e que ficaram aqui até o final.